Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Grid de Largada by Epic Game. E hoje, pessoal, novamente, um ambiente um pouco diferente aqui. Na verdade, eu continuo basicamente no mesmo lugar, só que eu andei um pouco porque tem muita gente falando, fazendo barulho, jogando vôlei, essas coisas na praça, então fiquei um pouquinho mais distante. Mas hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a corrida principal da Fórmula 2 no Qatar, que foi razoavelmente polêmica. Tivemos Bortoleto e Isack Hadjar na briga pelo título, só que o francês conseguiu se aproximar um pouco mais do brasileiro. Numa corrida que Bortoleto foi muito bem, mostrou que tem tudo, merece ser o campeão, e Isack Hadjar mostrou que pode ter sorte de campeão. Se você não é inscrito no canal, vire inscrito agora, pessoal. Clica aí para se inscrever. Se não deu like para nos ajudar. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela também. E se quiser virar membro aqui do Grid a partir de R$ 4,99, plano Road to Win, você tem vários benefícios, como o sorteio de miniatura todo mês, fornecida pelo nosso patrocinador, a Check Your Red Flag. A promoção anterior deles já acabou, soltar promoção normal agora ali no site deles. E tem muitos outros benefícios. Assistir as corridas da Fórmula 2, o Fantasy premiado, que aliás agora já está na sua reta final, um ponto de diferença entre o primeiro e o segundo colocado, que também tá complicada a situação. Mas aproveite, pessoal, são quase 150 pessoas participando e vamos fazer crescer a base juntos. Vamos lá, entre no grupo de membros e participe. Então, pessoal, sem mais enrolação e com essa vista, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera, falar da corrida principal no Qatar, que teve Bortoleto saindo na segunda posição e Isack Hadjar saindo em nono, os dois brigando pelo título. Eu vou ficar andando aqui por esse bairro, pelas praças e tudo mais, para vocês conhecerem, dar uma olhada, tá? Que eu sei que vocês gostaram muito. Então vamos falar da corrida, porque Bortoleto fez uma corrida excepcional. Do começo ao fim, Bortoleto foi sensacional, galera. Isso não dá para tirar do piloto brasileiro. A largada dele foi a melhor largada que ele fez na temporada. Posso considerar até Fórmula 3, ou até a melhor largada que eu já vi ele fazendo em todas as corridas. O brasileiro saiu muito mais forte que o Paul Arrow, que era o primeiro colocado, assumiu a liderança ainda na largada antes da primeira curva e se manteve nessa primeira posição. Paul Arrow quase perdeu umas posições, mas conseguiu manter a segunda posição ainda na primeira curva, dividindo ali com outros dois carros. O Isack Hadjar, nesse momento, estava ali entre a décima primeira posição, chegou a variar bastante, cresceu um pouco, chegou na nona colocação. Aí a gente já parecia que era o melhor cenário possível, poderia já começar a comemorar, mas a gente sabe que automobilismo, pessoal, prega peça. E o decorrer da corrida mostrou que todo aquele sonho inicial do torcedor brasileiro e do piloto brasileiro quase que foi por água abaixo. Isso porque, pessoal, lá pela volta 6, 7, os pilotos começaram a parar no boxe para trocar pneu. Aqueles que começaram com pneus médios começaram a parar. E Bortoleto ficou uma volta a mais. O Paul Arrow entrou no boxe e o Bortoleto ficou mais uma volta. Na volta seguinte, ele já ia parar. Só que aí o Kimi Antonelli, depois de um choque com o Vettel nos boxes, acabou quebrando a suspensão dianteira direita dele e acabou parando na caixa de brita. E aí, pessoal, nesse exato momento entrou o Virtual Safety Car. E nesse exato momento, Gabriel Bortoleto estava se dirigindo aos boxes. Só que ele teve que sair porque é proibida a entrada. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso no decorrer desse vídeo. Com isso, o Isack Hadjar, que já tinha parado, conseguiu ganhar posições. Virtualmente, os primeiros colocados, depois o Bortoleto acabou parando na 10ª volta, tá? 2 voltas depois, porque daí teve o safety car e ele conseguiu parar. Só que aí Bortoleto voltou algumas posições atrás, só que virtualmente ainda era o líder. Paul Arrow era o segundo, só que Isack Hadjar, como eu falei, ele cresceu. Estava na 3ª posição. E isso se tornaria algo recorrente até o final da corrida. Então ali os 3 postulantes ao título, os 3 principais, já que Paul Arrow corria por fora, né, estavam nas 3 primeiras posições, ou seja, aquela diferença do Bortoleto para o Isack Hadjar já tinha acabado. E depois disso veio aquele momento, né, aquele trecho da corrida que os pilotos que estão com pneus mais novos começam a ultrapassar aqueles que estão com pneus mais desgastados, né, pneus mais velhos. Tanto Bortoleto, Arrow, o próprio Hadjar começaram a ultrapassar os pilotos que não tinham parado ainda no boxe, que estavam à sua frente,
e começaram a ganhar posições. O primeiro era o Oliver Bearman, que só parou no finalzinho da prova. Eu não consigo dizer a volta, pessoal, porque depois de um determinado momento, a direção de prova resolveu terminar a corrida por tempo, porque o número de voltas não daria mais para ser completado. Então, eu vou colocar aqui depois algumas situações pela questão do tempo. Só que é o seguinte, ao final da prova, Bortoleto acabou vencendo, mas não levando. Isso porque, lembra que eu falei que aquele momento que ele entrou nos boxes, ele teve que sair antes de entrar? Foi porque teve o virtual safety car. Se ele entrasse, receberia uma punição. Tentou sair para não receber a punição, acabou recebendo outra, de 5 segundos. A gente já vai detalhar essa punição no decorrer do vídeo. Com isso, Bortoleto venceu, mas não levou. Quase abriu 5 segundos de vantagem para o Isack Hadjar, que ficou cerca de 4,5 segundos atrás dele, só que acabou ficando atrás do piloto francês. Resultado final, Paul Aron vence a prova, a primeira vitória dele na temporada, Isack Hadjar em segundo e Bortoleto em terceiro. Ainda não vi se saiu alguma punição, alguma coisa relacionada a algum outro piloto, pelo menos no decorrer desse vídeo e da edição. Se tiver, depois eu coloco na descrição do vídeo, né, nas informações aí no chat de vocês. E com isso, Bortoleto, a diferença dele para o Hadjar diminuiu para 0,5 pontos. Sim, pessoal, mesmo com o azar do Bortoleto nessa história toda, ele ainda está na frente pela briga pelo título. Vamos lá, destaques positivos e negativos dessa prova. Vamos falar um destaque positivo e outro negativo. O destaque positivo é Gabriel Bortoleto. Fez uma prova perfeita, do começo ao final. Ele não errou em nenhum momento, fez uma excelente largada, estava muito rápido e venceu a prova. Na pista ele venceu, foi por conta de punição que ele acabou caindo para a terceira colocação, mas a punição não foi culpa dele também, tá galera? Isso eu vou explicar agora no vídeo, porque é o seguinte, o destaque negativo para essa prova vai para Invicta, equipe do brasileiro, e eu explico por quê. São dois momentos da Invicta que a gente tem que analisar nessa corrida. O primeiro foi quando o Bortoleto ia entrando nos boxes e acabou tendo que sair, né? Evitar essa entrada para não receber punição. Como vocês podem ver na imagem, o momento que saiu o virtual safety car era exatamente o momento que ele estava entrando no boxe. Aí eu não coloco culpa na Invicta, tá galera? Isso aí não entra nessa questão de ser o ponto negativo. A equipe teve que falar urgentemente, correndo ali, falando não entra, não entra, não entra, e o Bortoleto acabou entrando e ele teve que retirar. Infelizmente acontece isso, ou seja, sem culpa da Invicta Racing na questão do Bortoleto. Para mim, nesse caso, galera, não deveria nem ter punição, porque se a FIA tiver o bom senso, ela consegue avaliar que o Bortoleto já estava indo em direção ao boxe e ele só tinha duas opções ali, ou entrava e recebia uma punição, ou saía ali pela linha como ele saiu e recebia outra punição. Eles não deram alternativa para o piloto brasileiro. E se ele não tem a oportunidade de fazer o correto, ele não deve receber uma punição. Eu acho que eles deveriam ter tido esse bom senso em relação ao Bortoleto, porque foi muito em cima da hora. Não é questão que eu quero privilegiar o piloto brasileiro, mas é uma questão, se você não pode fazer o correto, por que você vai ser punido se você não tem alternativa? Entendeu? Agora, o que para mim coloca a Invicta como ponto negativo dessa prova foi a questão aos 11 minutos que o Kushmaini estava na frente do Bortoleto. Galera, eu sempre falo aqui, não existe jogo de equipe na Fórmula 2, não existe essa do companheiro ajudar em nenhum momento, porque cada um está pagando o seu. Não é igual a Fórmula 1, que os dois trabalham por um bem comum, que o Mundial de Construtores é o principal, aquilo que dá dinheiro. Aqui, campeonato de equipes não dá dinheiro nenhum para ninguém. Ficar em primeiro, segundo, último, não dá extra nenhum, não dá uma premiação para nenhum dos dois. Então não tem por que o companheiro deixar passar. Aliás, o Kushmaini está pagando dele. É diferente da Fórmula 1 que a maioria dos pilotos está recebendo. Então se ele está pagando dele, pô, não tem por que ele deixar passar o Bortoleto. Mas aí entra a questão das circunstâncias dessa prova. Primeiro, Maini, ok, estava à frente do Bortoleto. Se ele estivesse disputando a vitória, até entendo, deixa o Maini na frente, não libera ultrapassagem, ele vai ter a vitória dele, segundo lugar, o que for. Mas nesse caso, ele ainda não havia parado. E o pneu dele já estava se desgastando. Tinha que deixar o Bortoleto passar. Até a equipe pediu, mas logo depois ela já chamou o Maini para o boxe. Por que não deixar o Maini na pista? E eu não falo isso nem por questão de ajudar o Bortoleto, questão de ajudar o próprio Maini, porque ele parando ali, ele vai cair para o final, ele caiu para o final do pelotão. Se ele continua e faz, por exemplo, como o Oliver Bearman fez, porque lembre-se, pessoal, falei que isso foi aos 11 minutos a parada do Maini. Se ele fica até o final, pode surgir um safety car que ajude ele a conseguir uma posição melhor. Então a Invicta ali errou
principalmente com o Kushimaine. E claro, se ele tivesse ficado um pouco mais na pista, segurado os outros pilotos, ajudaria o Bortoleto, e vai que depois de 1, 2 voltas entre o safety car, ajudaria o piloto indiano. E confesso, galera, que foi até duro de ver o Bortoleto pedindo, deixa o Maine me deixar ultrapassar, e pede para ele segurar. Claro, o Maine não vai ficar segurando intencionalmente, mas em questão dele brigar até por coisa melhor para ele, isso deveria ter sido feito. A Invicta errou demais. E outro, o último detalhe, Bortoleto está brigando pelo título, Maine não está disputando mais nada. Então pega todas as circunstâncias, dava para fazer isso. Aliás, era o melhor, tanto para Bortoleto quanto para Kushimaine. Ia ser melhor para os dois. A Invicta errou feio, foi burrada, e isso pode custar caro na próxima etapa, a última etapa do campeonato. E em comemoração à entrada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, a Playzone Store estará sorteando um PlayStation 5. É só entrar no site dela e comprar qualquer produto que você já estará concorrendo. Mas agora eu quero saber de vocês, pessoal. O que vocês acharam dessa corrida? Bortoleto com só meio ponto de vantagem para a última prova. Não é nada. Mas a gente acredita no piloto brasileiro, acredito que ele vai conseguir sim o título, tem condições, está rápido, é um bom piloto, é o melhor piloto. Então vamos torcer, mas novamente, quero saber sua opinião. Você acha que a sorte vai virar para o lado do Hadjar nessa reta final, na última corrida, ou não? Vai se manter ao lado do piloto brasileiro? Lembrando que se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, então venha com a gente, se posicione você também no grid de largada, aproveitando, obviamente, pela última vez essas imagens aqui, porque depois eu mudo, pessoal, não vai ter como eu voltar para cá não, tá? Grande abraço, galera, valeu e até mais.